Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, nós vamos estar falando aí sobre figuras inscritas e circunscritas numa circunferência, tá? Essa ideia de falar de figuras inscritas e circunscritas na circunferência, ela também pode ser levada com a circunferência inscrita ou circunscrita dentro da figura, tá? Por quê? A ideia de estar inscrito é o conceito de estar dentro. Então, o meu quadrado está dentro da circunferência, então esse quadrado está inscrito, tá? Quando eu tenho o quadrado fora e a circunferência dentro, esse quadrado está circunscrito, tá? Então, figura inscrita dentro da circunferência. Figura circunscrita, a circunferência dentro da figura, tá? Porém, como eu falei para vocês, se a gente for olhar essa questão aqui, a minha circunferência está inscrita no quadrado. Ou seja, a circunferência está dentro do quadrado, tá? Então, assim, é vocês terem a noção em relação de figura dentro e figura fora, tá? Então, se a figura estiver dentro, essa figura está inscrita. Se ela estiver do lado de fora, ela está circunscrita. Bem? Aí você tem o seguinte, nós pegamos aqui três figuras, tá? Que são mais usadas, que são figuras regulares, tá? Triângulo, quadrado e hexágono. E nós temos aqui esse formulário que representa cada ideia em relação aos lados e o apótema, o perímetro e a área dessas figuras, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o apótema é o segmento de reta que parte do centro ao lado da figura. Então, isso é chamado de apótema. E ele forma com esse lado da figura um ângulo de 90 graus, tá? E o raio é o segmento de reta que vai do centro até a borda da circunferência, tá? Então, você tem aqui que o lado do triângulo ele é dado por raio, raiz de 3, quando esse triângulo estiver dentro da circunferência, tá? O apótema, nós temos duas formas. Uma, quando você tem o raio, que vai ficar raiz sobre 2, e outra, quando você tem o lado, que vai ficar lado, raiz de 3 sobre 6, tá? O perímetro é 3 vezes o L, normal, tá? E a área é normal também, a área do triângulo equilátero, né? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essas fórmulas aqui são as fórmulas da figura em si, tá? O que muda aqui é o apótema e o lado, quando a gente tem esse lado, dependendo do raio, tá? No quadrado, nós temos o lado do quadrado é R raiz de 2, apótema é R raiz de 2 sobre 2, ou lado sobre 2, bem? O perímetro é 4 vezes o lado, né, que é a soma dos 4 lados, e a área é lado ao quadrado. O hexágono, você tem aqui que o meu lado é igual ao R, então não muda, tá? No hexágono, o lado e o R são iguais, e o hexágono ele é composto de triângulos equiláteros, tá? 6 triângulos equiláteros. Então o lado e o raio têm a mesma medida. O apótema é raio raiz de 3 e o apótema é lado raiz de 3, já que o lado e o R são iguais, tá? O perímetro é 6 vezes o lado e a área é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, tá? É como se eu estivesse pegando a área de um triângulo aqui e multiplicasse por 6, tá? Eu tenho 6 triângulos ali dentro do hexágono, tá? E agora, quando essas figuras estão fora da circunferência, a circunferência está dentro dessa figura. Aí o que muda agora é o lado, tá? Porque o lado desse quadrado aqui é diferente desse lado aqui, tá? Porque se você for ver, essa distância que vai daqui até o lado da figura, ele é o quê? A mesma medida do raio. Se você completar aqui, o meu lado desse quadrado tem 2 vezes R. Então, quer dizer que muda, tá? Os lados. Então, o lado do triângulo circunscrito é 2R raiz de 3.
Aí o perímetro e a área são as mesmas fórmulas, tá? Só que agora eu vou fazer em cima do L', que seria o lado circunscrito, tá? Então, 3 vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No quadrado, eu tenho que o lado vale 2L no circunscrito, aí o perímetro é 4L' e a área é L' ao quadrado. O lado do hexágono é 2R raiz de 3 sobre 3, aí o perímetro vai ser 6L' e a área 3L' ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Seria a mesma forma. Vamos tentar agora fazer esse exemplo. Ele está falando o seguinte, ó. O lado de um quadrado inscrito numa circunferência mede 20 raiz de 2. Calcular o apótema, perímetro e área de um triângulo inscrito na mesma circunferência. Ou seja, eu tenho uma circunferência onde estão inscritos um quadrado e um triângulo, tá? Beleza? Você tem um quadrado e um triângulo inscrito dentro da mesma circunferência. Eu estou te dando o lado do quadrado, que vale 20 raiz de 2. E eu peço as coisas do triângulo, tá? Então, o que está sendo pedido? Ó, eu quero o A3 do triângulo, eu quero o perímetro do triângulo, quero a área do triângulo. Tudo bem? Bem, vamos lá. Todas essas figuras aqui, inscritas e circunscritas, ela tem uma coisa em comum para todas elas. Se vocês forem olhar aqui, esse raio, ele não muda. O raio ele faz parte de todas as figuras. Ou seja, o raio é igual para todas as figuras. Porque o raio é o raio da circunferência. Então, esse R aqui, ele faz parte tanto da circunscrita quanto da escrita. É o mesmo raio, tá? Então, para eu passar de uma figura para outra, eu preciso calcular o meu raio. Tá? Então, sempre que eu for passar de uma figura para outra, de uma figura inscrita a outra circunscrita, eu preciso primeiro calcular o valor do raio, tá? Mas como que eu vou calcular esse raio aí? Aí nós vamos colocar o que ele te deu. Ele deu que L4 é 20 raiz de 2. Só que se vocês olharem aqui a fórmula, o L4 é R raiz de 2. Vou substituir aqui para vocês verem. Ó, L4 é igual a R raiz de 2. Ou seja, o que eu quero calcular? Não é o raio? Qual o número que está multiplicando a raiz de 2? O 20. Então, eu achei. Meu raio é igual a 20. Aí agora, através desse raio, eu vou utilizar as fórmulas do triângulo e vou calcular o que a questão está pedindo. Ele está te pedindo o apótema. Apótema não é raio sobre 2? Vamos lá, ó. Raio sobre 2. Quem é o raio? 20. 20 sobre 2 é igual a 10. Ele quer o perímetro do triângulo. Perímetro é 3 vezes o lado. Opa, mas eu não tenho o lado do triângulo. Mas dá para achar. Por quê? O lado do triângulo é R raiz de 3. Ó, lado do triângulo é R raiz de 3. E quem é o raio? 20. Logo aqui fica 20 raiz de 3. Porque agora eu vou calcular. Ó, perímetro é 3 vezes o lado. Vou substituir o lado por esse valor aqui. 3 vezes 20 raiz de 3 é igual a 60 raiz de 3. Calculei o perímetro. Falta só a área, que é o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos lá.
Ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o lado? 20. Então fica 20, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Quando eu tenho um número que está fora da raiz, eu elevo esse número ao quadrado e multiplico pelo número que está dentro da raiz, tá? Então, 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 3 dá 1.200, raiz de 3 sobre 4. E agora basta só dividir. 1.200 dividido por 4 fica 300, raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Foi uma questão bem complexa, tá? Porém, foi uma questão que a gente conseguiu aplicar todos os conceitos das figuras inscritas, tá? Principalmente passando de uma figura para outra, tá? Então aqui tem questões que são mais simples, que te pede uma única coisa. Eu pedi várias coisas aqui para a gente poder justamente trabalhar esse conceito da aplicação da fórmula, tá? E essa ideia de passar de uma figura para a outra. Bem, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Caso vocês ainda tenham dúvida, vejam e revejam o vídeo, tá? Depois nós vamos fazer mais à frente aí um vídeo só com desafios para a gente poder aplicar mais essas fórmulas, tá? Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam, acione o sino de notificação, convide seus amigos para fazer parte do nosso canal, tá? Para aqueles que já fazem parte, compartilha nosso vídeo, verifica se vocês estão com o sininho acionado, não deixe de estar compartilhando aí nosso vídeo aí para os seus amigos, porque nosso canal está crescendo graças à presença de vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima.